Fala galera, tudo bem? Meu nome é Dionei, bem-vindo ao meu canal, tá? Esse aqui é o canal Filmes em Si, onde eu abordo filmes, livros, tudo relacionado à cultura pop e coisas, como eu sempre falo, que me agradam, mas que naturalmente agradam vocês também, tá? Hoje, continuando, né, mais uma dica aí de um livro interessante, né? E hoje o bendito vai ser Wicked. Wicked, pela imagem acho que vocês já presumem, né? O que seja, né? Mas se não presumirem, não tem problema, eu falo. Bom, esse aqui conta nada mais, nada menos do que a história da Bruxa Má do Oeste. Aí vocês me perguntam quem é? A bendita Bruxa do Mágico de Oz, né? Esse livro ele conta a história, né? A versão não contada, digamos assim, né? A gente sabe da história clássica do mundo mágico de Oz, né? Na qual uma menina, né? Acho que passa, não me lembro detalhes, mas passa um temporal, ela vai parar em outro mundo, um mundo mágico, e lá ela faz amizades, né? Junto com o cachorrinho dela, ela cria uma amizade com o homem de lata, o leão, o espantalho, né? E ela passa por uma aventura gigantesca até achar o caminho de volta para casa, né? E em determinado ponto do livro ela encontra uma bruxa que é tida como má, e ela tem essa batalha, essa luta para ela poder voltar para o mundo dela, né? Para o nosso mundo. E esse livro ele trata essa história de maneira bem interessante, a perspectiva da bruxa, né? Por que ela se tornou bruxa, a quem ela é, né? A bendita bruxa má do Oeste, né? Esse livro ele foi publicado em 1995 pelo escritor Gregory Maguire, né? Eu sempre, para me lembrar do nome dele, eu uso como referência o ator Tobey Maguire, né? Que o sobrenome é igual e foi o ator do filme Homem-Aranha. Mas enfim, aborda fantasia, né? Uma certa dose de crítica social e a natureza do bem e do mal, né? Em que ponto tudo isso se encontra, né? E qual a influência disso tudo na vida dela, tá bom? Então é um livro extremamente rico, né? Em abordar essa natureza, essa perspectiva, né? Outras versões da história que a gente não conhece, né? O porquê que ela se tornou a vilã que ela é. Então é bem interessante, né? Essa questão da dualidade do bem e do mal, porque ela se tornou quem ela é, quais foram os processos que fizeram com que ela se tornasse essa bruxa, quais foram as vivências, né? E o mais interessante de tudo é que a bendita Eufaba, né? Eufaba, Fafá, Eufabinha, né? No decorrer do livro, ela vai tendo vários apelidos. Ela já começa com o pé esquerdo porque ela nasce verde, né? Então, diferente das outras pessoas, das outras crianças, ela já nasce verde, já nasce com essa diferença. Então, ela desde pequena ela tem muito preconceito, tá? Muito preconceito, sofre muito bullying, né? Ela cresce numa família meio que disfuncional, a mãe dá umas puladas fora de cerca, mas ao mesmo tempo tem uma atenção com ela, mas enfim, acaba tendo outros problemas porque tem mais filhos, né? E às vezes tem os seus preferidos, então ela passa por um processo muito grande. Então tem um determinado momento que ela até se pergunta por que ela nasceu verde, né? A mãe ali de certa forma tenta consolar ela, mas é bem interessante, né? Aí, passando isso, ela vai para a faculdade, onde vai ser outro desafio, né? Já de cara as pessoas já encaram ela de maneira diferente pelo fato dela ser verde, né? Mas ela já começa a ficar mais calejada, porque desde criança sofrendo preconceito, bullying, né? E ela também acaba criando laços de amizade muito forte na faculdade, né? No tempo, quando ela cria esses laços de amizade, e esses laços de amizade se deparam com a sociedade, então com o meio ali daquela micro sociedade que ela vive, que é os outros colegas de faculdade, de curso, né? Esses amigos já meio que vão deixando ela de lado porque querem se enturmar, né? Então, para se enturmar, você não pode andar com estranho. Então, esse processo de crescimento desse personagem vai acontecendo, né? A gente entende por que ela se torna quem ela é, né? Então, é um livro fantástico, tá? Em determinado momento do livro, né? Isso ela já na faculdade, já adolescente, já tendo ali suas primeiras experiências amorosas, tendo seus primeiros sentimentos, né? Em determinado ponto, ela vira até uma ativista, porque até então, como é um livro de fantasia, existem os animais que são professores que dão aulas, mas em Oz, que é a capital ali da região, né, do estado onde ela está, os animais estão sofrendo preconceito e ela é contra esse preconceito. Os animais começam a assumir esses animais falantes, né? Ela cria um vínculo muito interessante com o professor dela. Eu só não me lembro que bicho que era, mas ela cria um vínculo e aí ele já não dá mais aula, então ela vira uma ativista na luta
contra o preconceito dos animais, né? Só que como a sociedade já estava já aceitando, né, o que o Oz, né, que é o chefão de todos, né, o mágico de Oz, que seria o presidente dessa cidade, desse governo, desse estado, e é que as coisas fossem do jeito dele, né? Então ela vai se tornando uma certa ativista, né? Só que ao mesmo tempo que ela se torna uma ativista para a sociedade, ou para até mesmo para o mundo mágico de Oz, ela se torna uma má, uma vilã, uma terrorista. Então, essa perspectiva, sabe? Do bem, do mal, o que é bem, o que é mal, por que estão te rotulando como má, como mal encarnado, conflito, né? De você ser rotulado com certas coisas que você não é. O livro aborda muito bem esse ponto de vista, né? E um dos encontros mais interessantes é quando de fato ela encontra com a Dorothy, né? Que é justamente a menina que quer voltar para o mundo dela, que está com a sua toda a equipe, né? O Leão, o Espantalho, né? O Homem de Lata, o Cachorrinho, e ela tem aquele embate ali, né? Que já é do livro clássico. Então esse livro ele mostra esse embate, esse encontro, né? E claro, de maneira muito detalhada e muito da perspectiva da bruxa, né? As pessoas já rotulavam ela como uma figura má, ela se vestiu mesmo da figura de má para poder defender o que ela acreditava, né? E sempre sendo muito autêntica, né? Não fazendo rodeios para defender aquilo que ela acredita, sem fazer cerimônia para ninguém, né? Então isso que eu achei mais interessante, né? Mesmo ela tendo essa diferença de pele, de pensamento, ela nunca abaixou a cabeça, nunca quis tentar ser algo diferente para agradar o outro, né? Ela sempre quis ser ela mesma. Então essa parte do livro ela é bem interessante, né? Por mais que seja uma outra perspectiva, uma outra história, essa essência em si, né, de você entender o que é bem, o que é mal, né, de ser quem você é mediante as situações, isso é bem interessante. Então é um livro que, por mais que seja uma fantasia, ele traz reflexões muito bonitas do dia a dia, né, do nosso cotidiano, né? Você está no meio de um pessoal que às vezes você não se enquadra. Será que faz sentido você fazer parte da manada ou você ser autêntico, né? E às vezes quando você é autêntico, você é rotulado como estranho, né? Como um louco, né? Por pensar diferente deles. Então, os livros, eles trazem essa reflexão, né? E esse, então, nem se fala, né? Enfim, o desfecho é esse, né? No final, a gente sabe o que acontece com a bruxa. Não vou contar, porque a gente sabe do livro clássico. Se vocês acharem interessante que eu fale um pouco do final da história, né, ou de outras partes, será um prazer abordar com vocês esses tópicos, tá bom? Então eu recomendo demais esse livro, né, para pessoas que gostam de histórias de fantasia com profundidade de personagem. Essa questão, né, de ver diferentes pontos de vistas, né? Eu até listei alguns tópicos aqui, né, para mim poder não perder, porque geralmente é muita coisa. Então, o livro ele revela essas camadas aí da sociedade, dos pontos de vista, como eu sempre tô frisando, e essa reflexão ela é interessante, né? Recomendo. Vai ter um filme agora, no dia 20 de novembro, né? Pelo menos até pelo que eu sei, é um musical, né? A atriz que vai interpretar a nossa Elphaba, a bruxa lá do oeste, é a Cynthia Erivo, uma baita de uma cantora, canta demais, demais, né? É uma atriz de Hollywood também. E não fiquei tão animado porque é musical, né? Musical eu já não curto. O livro não é um musical, de maneira alguma, mas a Broadway, né, que é da Warner, que é dona dos direitos, acho que de mídia do livro, optou por fazer um musical, né? Eu espero que seja minimamente fiel, né, ao livro, mas e que seja um bom filme, né? Se for interessante, quem sabe eu não vou assistir, tá bom? E posso até fazer uma resenha também com vocês, tá bom? É isso, valeu, é nóis. Se segue aí, curte, comenta e logo logo apareço com outro livro, ou algum outro filme para poder dividir a crítica aqui com vocês, tá certo? Valeu, é nóis, tchau.